Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Daremos andamento ao conteúdo de magnetismo e hoje falaremos sobre a indução eletromagnética e o fluxo magnético. Essa será a parte 1 do conteúdo. A parte 2 irá tratar da lei de Faraday e a lei de Lenz. Vamos começar. Vamos considerar um condutor retilíneo de comprimento L em movimento com velocidade v no interior de um campo magnético uniforme, caracterizado pelo vetor indução magnética B. Vejam que na figura o campo magnético entra no plano. Na representação, a direção do condutor e os vetores velocidade e campo são perpendiculares entre si. Eu falo de um condutor metálico, e um condutor metálico ele tem o quê? Grande quantidade de elétrons livres no seu interior. Ao mover o condutor no interior desse campo magnético B que entra no plano, cada elétron livre desse condutor estará sujeito à ação de uma força magnética. Vamos analisar, pela segunda regra da mão direita, qual a orientação da força magnética atuando nos elétrons livres desse condutor. Eu representei aqui apenas um elétron livre, mas sabemos que são vários. Observe. O meu polegar aponta no sentido da velocidade. Os demais dedos da mão entram no plano, conforme o campo magnético. Movo a mão como se fosse um tapa. Observem. A força magnética para cargas positivas atua no sentido da palma da mão, no caso para cima. Porém, para cargas negativas, a força magnética tem sentido contrário, ou seja, o sentido do dorso da nossa mão. Portanto, os elétrons livres desse condutor, enquanto ele se move no interior do campo magnético, irão sofrer a ação da força no sentido para baixo. Por consequência, os elétrons começarão a se acumular na extremidade inferior do condutor. Se eu tenho excesso de elétrons na extremidade inferior, significa que eu vou ter um excesso da falta desses elétrons na extremidade superior. Observem que eu polarizei as extremidades do condutor, eu criei polos. No conteúdo de campo elétrico, vimos que as cargas positivas produzem campo elétrico de afastamento e as cargas negativas, campo de aproximação. Portanto, o campo elétrico no interior desse condutor será estabelecido de cima para baixo. Em razão da presença desse campo elétrico, os elétrons livres também estarão sujeitos a uma força elétrica no sentido oposto ao campo, porque o elétron é uma carga negativa. Observem. Se vocês relembrarem o símbolo do gerador, vocês verão que nós estabelecemos uma força eletromotriz induzida nas extremidades desse condutor. Observe a figura do gerador lá em cima e observem a polarização do condutor. Portanto, no equilíbrio entre as forças, ou seja, a força elétrica é igual à força magnética, eu tenho módulo de Q vezes E igual ao módulo de Q vezes V vezes B. Sabemos que o campo elétrico é a diferença de potencial dividida pela distância que separa as placas. No caso aqui são as extremidades do condutor, é o próprio comprimento desse condutor. Vou substituir na equação, portanto, e simplificar os módulos da carga. Observe que ficamos com U sobre L igual a V vezes B, onde U é a diferença de potencial estabelecida entre os terminais desse condutor. Então, como não estou falando aqui agora de resistência interna nesse condutor, e também não estabelecemos uma corrente elétrica fluindo através desse condutor,
eu posso dizer que a minha DDP tem o próprio valor da força eletromotriz induzida nesse condutor. Isolo o E, então, e eu vejo que a força eletromotriz induzida será igual ao produto do módulo do campo magnético vezes a velocidade vezes o comprimento do condutor. A força eletromotriz induzida aqui ela é dada em volts. E se eu ligar entre as extremidades desse condutor um fio do positivo para o negativo? Esse fio tem uma resistência R. Pessoal, será estabelecido aqui uma corrente elétrica que eu chamo de corrente elétrica induzida. Pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Só que no lugar de U eu estou falando da força eletromotriz induzida. Isolo o I e no lugar do Ezinho eu coloco BVL. Eu consigo determinar a intensidade da corrente elétrica induzida. Vamos fazer uma questãozinha que está no livro texto de vocês. Um condutor retilíneo, em posição horizontal, move-se com a velocidade de 0,4 metros por segundo sem atritos, sobre dois condutores fixos, retos e paralelos, cuja a distância entre si é de 20 centímetros. O condutor móvel tem um movimento uniforme graças à tração exercida por um fio ideal, conforme mostra a figura. O conjunto todo é imerso num campo magnético uniforme de intensidade igual a 2 teslas. Os condutores fixos não têm resistência considerável, mas o condutor móvel de secção transversal igual a 0,05 cm² de área tem resistência igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 ohm vezes centímetros. 1. Por que a manutenção do movimento uniforme do condutor móvel necessita de um corpo suspenso no fio? 2. Determine o módulo da força eletromotriz entre as extremidades do condutor. 3. Calcule a intensidade da corrente elétrica induzida. E 4. Qual é a massa em gramas do corpo suspenso, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Então, vejam que o corpo suspenso ele tem uma massa. E, em razão da gravidade, eu tenho uma força-peso puxando esse corpo suspenso para baixo. Essa força vai estabelecer o quê? A atração no fio. Então, eu tenho atração, porque o fio será esticado. Vejam que a tração irá puxar o condutor, tá, para a direita. E ele vai ser puxado com uma velocidade v. Eu vou aplicar aqui a segunda regra da mão direita para verificar qual será o sentido da ação da força magnética nos elétrons livres do condutor AB. Bom, vamos aplicar a segunda regra da mão direita. Vejam, os dedos da mão aqui em cima, ó, eles estão concordando com o campo magnético da região. O polegar concorda com a velocidade e eu aplico o movimento da mão. Se eu estivesse falando de cargas positivas, a força magnética estaria no sentido da palma da mão, mas como é um elétron livre, a força magnética está em sentido oposto. Então, os elétrons livres vão ser forçados a se moverem para a extremidade A. Por consequência, eu terei um acúmulo de elétrons nessa extremidade e uma ausência de elétrons nessa outra extremidade. Agora vejam, em razão dessa polarização, eu estabeleço aqui uma diferença de potencial entre os terminais do meu condutor. Imaginem que eu estabelecesse um circuito elétrico entre as extremidades A e B, ligando um fio condutor, ou fechando aqui, ó, tem os condutores fixos, eu fecho um circuito aqui, tá? Bom, seria estabelecida uma corrente elétrica de A para B, considerando o sentido convencional, porque a corrente elétrica sairia do positivo e iria para o negativo. Acompanhem o ponteiro do mouse. Muito bem. Agora eu vou aplicar novamente a segunda regra da mão direita e eu verificarei que, em razão dessa corrente elétrica induzida, o condutor AB estará sujeito a uma força magnética no sentido oposto à tração. Observe. Olha lá. Viram? Polegar no sentido da corrente induzida, os dedos da mão no sentido das linhas de campo magnético e eu aplico o tapa. A força magnética, aqui em roxo, ela vai equilibrar a tração. Muito bem. Por que a manutenção do movimento uniforme do condutor móvel necessita de um corpo suspenso? Bem, pessoal, esse corpo suspenso aqui ele vai estabelecer o equilíbrio dinâmico, onde a tração terá o módulo do peso e a força magnética terá o módulo da tração. É esse equilíbrio dinâmico aqui que vai permitir que o condutor AB se mova para a direita com velocidade uniforme. Qual é
a diferença de potencial, a força eletromotriz induzida nas extremidades do condutor. Nós vimos que a força eletromotriz induzida é BVL. Mas o meu B é 2 teslas, a velocidade 0,4 metros por segundo, e a distância entre A e B, 20 centímetros, que é L, né? 0,2 metros. Então, eu tenho uma força eletromotriz induzida de 0,16 volts. E o 3, ele pede a corrente induzida. Observe, I é o E sobre R. Eu estou aplicando aqui a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Mas eu não tenho R, então eu vou aplicar aqui, ó, a equação R é igual a ρ vezes L dividido por A. Vamos lá. 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 0,2 vezes 5 vezes 10 a menos 6. A área em metros é 0,00005, ou 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, a minha resistência será de 48 ohms. Substituo na equação da resistência, né? E encontro essa resistência. Agora, eu vou pegar o valor da resistência e encontro a intensidade de corrente induzida. 0,16, que é a minha força eletromotriz, e 0,48, a resistência do condutor. Então, eu tenho uma corrente elétrica de 0,33 amperes. E para finalizarmos, ele quer a massa do corpo suspenso. Bem, no equilíbrio dinâmico, o peso é igual à tração e a tração é igual à força magnética. Em módulo, né? Então, eu sei que a força magnética em módulo é igual ao peso. A força magnética no condutor é B vezes I vezes L. E o peso, massa vezes gravidade. Isola a massa, Bio sobre G. 2 vezes 0,33 vezes 0,2 dividido por 10. Então, a minha massa em quilogramas é 0,0132 quilogramas, ou 13,2 gramas. Muito bem. Fluxo magnético. Pessoal, o fluxo magnético mede a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam determinada área A da superfície do condutor. O fluxo, então, é o produto entre o módulo do campo magnético vezes a área, vezes o ângulo entre o campo magnético e a normal da área do condutor. Bem, no sistema internacional, a unidade de medida do fluxo magnético é o Weber. Um Weber equivale a 1 Tesla vezes metro quadrado. Θ é o ângulo formado entre o vetor B e o vetor N, vetor normal à superfície do plano do condutor. A figura me mostra 3 situações. Eu tenho um condutor, que é uma espira, e essa espira ela forma ângulos em relação às linhas de campo magnético. Eu vou analisar esse ângulo θ em relação ao vetor normal ao plano, à superfície do condutor, à superfície da espira. Então, quem é o vetor normal? É uma reta perpendicular à superfície, tá certo? Na situação 1, eu tenho um ângulo θ menor que 90 graus em relação às linhas de campo magnético, ou seja, o ângulo entre N e B, θ, é menor que 90 graus. Na situação 2, B e N são paralelos, então o ângulo aqui entre eles é 0 graus. E na situação 3, N e B formam um ângulo de 90 graus. Bem, se vocês observarem então, o cosseno na situação 1 ele vai ser menor do que na situação 2 e o cosseno da situação 2 vai ser maior do que a situação 3. Por quê? Porque o cosseno ele tende a ser maior quando o ângulo for mais próximo de zero. Porém, ele tende a ser zero quando o ângulo tende a se aproximar de 90 graus. Mas o que significaria, então, essa variação de ângulo com a quantidade de linhas de campo que atravessam a superfície? Bem, olha só. Eu tenho o exemplo com um copo de água. Em qual das 3 situações o copo se encheria mais rapidamente? Na situação 1, eu tenho o copo levemente inclinado em relação às linhas de água. Ou seja, ele vai encher, mas vai demorar mais. Já na situação 2, vejam que a boca do copo está recebendo praticamente toda a água que está descendo do chuveiro, correto? E na situação 3, o copo está deitado. A boca do copo não está recebendo a água que sai do chuveiro. Ou seja, o fluxo magnético ele é mais intenso aqui na representação na situação 2, onde a normal da superfície da espira
é paralela à linha de campo B. No entanto, na situação 3, o fluxo é zero, porque o vetor n, normal, é perpendicular ao campo magnético. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final, eu agradeço a presença de todos vocês. Bons estudos e até a próxima!